Oi, eu sou o Gabe. Eu tava vendo a galera chamar o Igão do Podpah de burro, nessa última semana e eu fui fazer uma pesquisa, na verdade, eu fui procurar o porquê que essas coisas acontecem. O vídeo de hoje é sobre isso. A questão é que nós na internet, nós diminuímos muito todos os discursos como espertos ou burros. E raramente a gente se pergunta qual que é a direção que aquele discurso tem que tomar. A gente tá criando uma narrativa errada na nossa cabeça. Tem uma diferença entre público-alvo e burrice, que é gigantesca. Os criadores de conteúdo que estão sendo vistos como burros recentemente, na verdade só estão furando as suas próprias bolhas, ou então esse discurso está chegando em um público que não era originalmente deles. Isso aconteceu com o Flow, isso está acontecendo com o Podpah. Vamos lembrar de quando o Flow lá atrás, ele estourou muito. E a primeira coisa que todo mundo fez foi chamar o Monark de burro. Mas, e como que era a dinâmica do programa? A dinâmica do programa era basicamente o 3K, mesmo tendo um treinamento formal em educação, se fingindo de sonso para tirar mais do convidado, né, para tirar mais informação da pessoa que estava ali. O que eu entendo, é um papel que eu consigo me relacionar em algum aspecto. Mas o papel do Monark era trazer questionamentos do senso comum, coisas que não são tão acadêmicas, coisas que não são tão específicas. Mas, principalmente, questionamentos, na época, da comunidade ANCAP. Era esse bate-bola do 3K fazendo de sonso e o Monark fazendo as perguntas básicas que foram fazer com que o programa crescesse e que fizeram com que o programa ganhasse uma relevância e um destaque, que fez o programa funcionar, praticamente. Hoje, o Flow ele se tornou, oficialmente, uma fonte de notícia, uma fonte de informação. E aí, ele, mesmo que mantendo um caminho mais leve, ele é obrigado, por ser uma fonte de notícia, a ter responsabilidade jornalística. A gente já conversou sobre isso no canal. Eu posso fazer mais um vídeo sobre. Não é um problema. Eu gostaria de agradecer aos nossos membros: Franz Anstenia, Cláudia Maria, Amanda Finkler, não ironicamente a minha mãe, Craven the Raven, Nexus MZ, Alucard23, Bruna Sarati, Ardu, o Vicky, nosso Vicky Rei dos Ratos, Ana Beatriz Gomes, Mr. Cytox, Ana Rib Lives e Bruninho Snowmore. Bruninho Neve Mais, que já acompanha meu conteúdo há bastante tempo. O Bruninho é uma das pessoas mais velhas que eu já vi assim nas coisas, então, muito obrigado. Quando eu falo de Podpah, qual que é a primeira coisa que te vem na cabeça? Para mim, é o Igão e o Mítico. Mas, se a gente for fazer uma análise muito fria de tudo que cerca o Podpah, uma coisa é muito clara desde a sua criação. O termo Podpah é da periferia de São Paulo, o lugar onde eu vivo, e eu falo Podpah também, inclusive. Eu moro e falo, então assim, quando a gente olha o nome Podpah, a gente já tem que entender qual que é a mensagem daquele podcast. Só pelo nome já dá pra gente ver em quem que o podcast tá mirando. Quem é o público-alvo do podcast. Pessoas da periferia, pessoas que né, periferia, de um modo geral. Pessoas que tiveram o mesmo histórico de vida, um histórico de vida muito parecido com o que o Mítico e o Igão tiveram, né? Tanto que em muitos podcasts deles, quando tem MC, algo assim, a gente vê que os meninos sempre têm o papo de dar uma vida melhor pra minha família, conseguir dar uma vida melhor pra minha família. E quando os MCs estão lá, eles também passam esse tipo de coisa à frente. O Igão, ele virou piada recentemente por falar aquele trecho lá do competir. E aí, tu vai competir? É o competes, e aí, não sei o quê. E ele se coloca, e eu acho que a galera perde um pouco a noção do que é o não ser burro. Porque a primeira coisa que o Igão faz, ele se coloca como foco da pergunta. Ele abre com: eu sou um cara que gosta de competir, eu queria saber de você. Essa pergunta, ela inicialmente, ela vai se entrar na vivência dele e vai trazer pro público que se entende e se enxerga no Igão. Logo em seguida, ele joga essa mesma identificação para um lugar de empatia com o humano do carro lá, que o nome tá me faltando agora. O motorista, enfim, Venstalkens, algo assim. Vamos lembrar, com olhos atentos, como diria a senhorita Bira.
Na conversa que ele teve com o Ted pergunta de qual que foi o problema dessa pergunta. E honestamente, o Igão na hora vira e fala, eu não sei. Mas veja, a pergunta foi feita, ela foi pautada completamente em senso comum. Sem aparentemente nenhum tipo de experiência de, sei lá, tá dentro de um carro de corrida, sabe? Sem nunca tá em um ambiente esportivo, competitivo, por assim dizer. Como o próprio Igão fala, o problema é que é um favelado falando com um holandês. Novamente, ele espelha a vivência dele para esse público, como se o público tivesse cobrando ele por ser um favelado falando com holandês, o que em partes é verdade. A gente já teve perguntas muito mais burras, seguindo essa mesma linha argumentativa, do Monark no Flow, e a galera não pesou tanto quanto tá pesando no Igão agora. Qual que é o fator diferencial aqui? Ele poderia ter feito a pergunta, claro, de diversas outras formas. O quão competitivo é o cenário, o quão competitivo como corredor você é, até onde vão as alianças entre equipes que estão na mesma pista, né? Qual é a sensação quando você perde e percebe que tu poderia ter vencido uma corrida? O que não falta são formas mais inteligentes, entre 1 milhão de aspas, de fazer a mesma pergunta. Mas será que para o público que ele está mirando, fazer a pergunta de uma forma mais formal, com palavras mais bonitas, de uma forma menos... e aí, competir? Tu gosta de competir? Vamos competir então. Então eu competo, então. Será que funcionaria? Será que seria efetivo? Ele conseguiria passar a mesma mensagem como um léxico mais complexo? Porque aqui, tô falando bonito. Léxico. O que é léxico? É o tanto de palavras que tu tem no teu vocabulário. É o tanto de palavras que estão no conhecimento e que podem ser usadas naquele contexto. E honestamente, não. Não funcionaria. Pode não ter sido bem formulada? Óbvio. Mas será que a pergunta foi burra? Ou que o cara é burro? Não. Até porque a gente tem que falar de Gardner um pouco aqui. Gardner vai falar sobre as 8 inteligências, né? 9, no caso, recentemente. Então a gente tem que ter a noção de que a pessoa pode ser um puta comunicador, mas talvez não tenha uma educação formal. Ele pode ter muita facilidade com o falar, mas ter uma dificuldade na construção linguística, né? Gardner, é o básico de Gardner. De forma consciente ou não, o Igão ele conhece o público e ele vai usar a inteligência emocional e interpessoal dele para passar para o público o que ele queria dizer. O corredor ali, para mim, foi secundário. Quem eu vejo reclamando na maioria das vezes não é o público do Podpah, que já conhece os meninos e sabe como eles agem. Essa dicotomia, essa distância da pergunta burra, ela fica muito clara quando a gente vê o Podpah com o Mano Brown. O Podpah com o Mano Brown, eles falam de experiências da vida dele. O Mano Brown fala de experiência da vida dele. Os meninos rendem um assunto porque, de novo, vem de um lugar. Pra quem, pra onde e como. Então é claro que com o Mano Brown vai render muito mais. Primeiro, porque é o fucking Mano Brown. Segundo, porque é uma história parecida em algum nível. É pro mesmo público que Racionais e Podpah tá cantando de alguma forma, né? E eles rendem. E eles rendem um assunto de forma maestral. O meu ponto nesse vídeo inteiro, na verdade, é bem simples. É claro que a pergunta que tá tirando o Igão pra burro recentemente foi extremamente mal formulada. Pelo menos pra mim. Mas pro público-alvo do podcast, eu gosto do podcast, eu não assisto todos, eu assisto alguns. Mas pra quem é fã mesmo, sabe? Pra quem eles estão realmente mirando, a pergunta vai funcionar perfeitamente. Esse é o vídeo de hoje, gente.